Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela Gregolin. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre como é possível fazermos uma receita sem glúten sem desperdiçar tempo, ingredientes e dinheiro. Bom, para que isso aconteça, você precisa seguir alguns passos, ter uma organização sequencial na sua cozinha na hora de executar determinada receita. E o primeiro passo é, você deve verificar se você possui todos os ingredientes que é pedido em determinada receita. Além disso, busque utilizar ingredientes de qualidade. Assim você terá um resultado final muito melhor e será consumido em sua integralidade sem desperdícios. É muito importante que após você verificar se possui os ingredientes em casa, você faça o mise en place. O mise en place é um termo em francês que significa colocar em ordem, ou seja, você precisa pesar e separar todos os ingredientes que você vai utilizar na receita antes de começar a executar essa receita. Assim, você não perderá tempo tentando encontrar algum ingrediente que você não sabe onde está e que precisa utilizar na receita. Ou então, se você estiver na metade da receita, você identificar que não tem determinado ingrediente. Então, fazendo esse mise en place, você vai separar todos os ingredientes e garantir que tenha todos eles antes de iniciar a preparação de uma receita, evitando assim o desperdício de tempo e também de ingredientes, porque você pode perder uma massa caso você passe muito tempo procurando ou indo comprar determinado ingrediente e deixe essa massa parada. Porque as massas sem glúten, elas não são como as massas com glúten, elas não podem ficar muito tempo paradas esperando que você encontre determinado ingrediente. Principalmente se você já adicionou as farinhas, a goma xantana, porque no tempo que ela está parada, esperando para você finalizá-la, ela vai absorvendo os líquidos da massa, vai perdendo umidade para o ambiente e isso vai fazendo com que a massa vá ficando ressecada. Então é importante que você, a partir do momento que iniciou a preparação de uma receita, você a conclua sem muito tempo entre o início e o final para que não perca qualidade na massa. Após fazer o mise en place, você precisa preparar a forma corretamente, do jeito que a receita peça. Então, essa preparação da forma ela vai depender do tipo de massa. Por exemplo, se você for fazer uma massa de uma torta invertida de banana, por exemplo, você vai precisar caramelizar o açúcar, cortar as frutas para colocar no fundo da forma. Se for uma massa de pão de ló, você vai colocar um papel manteiga no fundo da forma. Se for uma massa de chocolate, você vai untar essa forma e polvilhar chocolate nas laterais e no fundo. Então, vai depender do tipo de receita que você está fazendo. Mas é importante que você prepare a forma antes de iniciar a preparação da receita. Além disso, em receitas de bolos, principalmente, a maioria delas pede que o forno seja pré-aquecido em determinada temperatura, geralmente 180 graus. Então é importante que você observe esse passo, que você não esqueça de pré-aquecer o forno caso a receita peça. Caso contrário, se você utilizar o seu forno frio e colocar o seu bolo para assar assim, o seu bolo vai demorar muito tempo para atingir a temperatura que inicia a cocção dele e isso pode afetar na qualidade final do resultado, entendeu? Então é importante que se a receita peça que você pré-aqueça o forno, você o faça antes de iniciar a preparação da massa. Mise en place feito, forma preparada e forno pré-aquecido, você vai ler a receita. Como é o ler a receita? Você vai verificar atentamente como é o modo de preparo daquela receita, para que durante a execução dela você não pule nenhum passo e nem adicione um ingrediente fora da ordem. Principalmente em receitas sem glúten, a ordem de colocar os ingredientes na massa influencia no resultado final. Então é muito importante que você leia o modo de preparo atentamente e completo para que você execute a receita de maneira correta. Durante a execução da sua receita, você precisa conhecer o ponto de hidratação das massas, principalmente quando se trata de receita sem glúten, porque as farinhas, a depender do mix que você está utilizando, absorvem os líquidos de maneira diferente, umas mais, outras menos. Então, por exemplo, se você estiver utilizando um mix de farinhas com maior quantidade de farinhas integrais, você vai precisar de uma quantidade maior de líquidos na sua receita, porque por elas serem ricas em fibras, elas absorvem um teor maior. Então, caso você esteja utilizando um mix de
farinhas refinadas, por exemplo, elas vão absorver uma quantidade menor. Então é importante que você conheça o ponto de hidratação das massas, conheça as farinhas que você está utilizando para balancear a quantidade de líquidos e, se necessário, corrigi-la. De que maneira você pode corrigir a quantidade de líquidos da sua receita? Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um bolo e você conhece as farinhas que você está utilizando, um mix, e sabe que a sua massa tem que ficar um pouquinho mais consistente, mas não tanto, porque o seu mix é rico em farinhas integrais. Então, você vai precisar de uma massa um pouquinho mais líquida do que se estivesse fazendo uma massa com farinhas refinadas. E aí você está fazendo a receita e a massa você percebe que ela está ficando um pouquinho mais consistente do que o ideal. Como que você vai corrigir? Você vai de 10 em 10 gramas adicionando mais líquido, seja leite vegetal, seja leite comum, seja água, seja suco de fruta. Então você vai adicionando aos poucos líquido nessa massa para chegar ao ponto de hidratação ideal. Ah, Gabriela, mas e se for ao contrário? E se minha massa estiver muito líquida, o que eu faço? Da mesma maneira, você vai adicionar de 10 em 10 gramas farinhas, o seu mix de farinhas. Você vai fazer o mix, né? Para a sua receita. E aí, se faltar farinha, você vai fazer um mix menor com as mesmas farinhas e vai colocando de 10 em 10 gramas para que você atinja o ponto de hidratação ideal. Então, chegou no ponto de hidratação, você para de adicionar farinhas. É importante que seja aos poucos para que você não perca o ponto da massa. Cuidados importantes que você deve ter com a massa no momento de assá-la. É muito importante que, se a receita peça que você pré-aqueça o forno a 180 graus, por exemplo, você o faça. E esse passo deve ter sido feito antes de você começar a preparar a massa, lembra? Então, antes de preparar a massa, você verifica se precisa pré-aquecer. Pré-aquecer o forno, assou o seu bolo ou o seu pão, verificou que ele está assado, retira do forno. Não deixa o seu bolo ou o seu pão esfriar dentro do forno. Por quê? Quanto mais tempo o seu bolo ou o seu pão ficar exposto à temperatura, menos umidade ele vai reter, mais umidade ele vai perder para o ambiente. Então, quanto mais tempo dentro do forno quente, mais ressecado a sua massa fica. Então, é importante que você constatou que seu bolo ou seu pão está assado, retira do forno, deixa sobre uma grade e não deixe ele esfriar dentro da forma. Por quê? Quando você deixa um bolo ou um pão esfriar dentro da forma, você pode perceber que ele forma gotículas de água, tanto na lateral quanto no fundo, e isso vai fazer com que a lateral e o fundo do seu bolo fiquem úmidos, percam aquela característica crocante, né, que tem nas laterais dos produtos assados, e também aumente a proliferação de bactérias, porque vai ter uma maior quantidade de umidade no seu bolo. E isso vai fazer com que perca a validade. Então, um bolo, por exemplo, que duraria 2 dias em temperatura ambiente e 5 dias na geladeira, vai reduzir essa quantidade de tempo, porque tem uma maior proliferação de bactérias e ele pode estragar mais facilmente. Então, observe esse cuidado na hora de você desenformar o bolo ou o seu pão. Retire ele ainda morno da forma, não deixe esfriar, porque senão ele vai formar essas gotículas e vai diminuir a validade do seu produto. O último ponto, e muito importante, é como você vai armazenar o seu produto. As preparações sem glúten, principalmente, elas tendem a ressecar com mais facilidade, pela ausência do glúten. Então, você precisa armazená-las da maneira correta para aumentar a sua validade e assim você evitar os desperdícios, porque você vai poder consumir ela por um tempo maior. Então, você precisa armazenar em um pote bem fechado ou então em sacos de congelamento para evitar que o ambiente puxe a umidade do seu produto para ele e o seu produto fique ressecado. Então, não deixe o seu produto exposto ao ambiente. Sempre deixe ele armazenado, bem fechadinho, para que a umidade não se perca e ele não resseque. Você precisa armazenar o seu produto depois que ele estiver completamente frio. Porque se você colocar o seu pão, por exemplo, dentro de um pote fechado, quando ele estiver ainda morno, você vai perceber que ele forma gotículas de água dentro desse pote. Isso também vai reduzir a validade do seu produto. Então, deixe ele esfriar completamente, desenformado, em temperatura ambiente.
depois fora de um ambiente fechado, né? Depois você vai colocar ele num pote ou então em saquinhos de congelamento, tudo bem? É muito importante que você siga todos esses passos, observe todos esses cuidados e a organização na execução de qualquer receita é determinante para você evitar os desperdícios de dinheiro, de tempo e de ingredientes. Fazendo isso, você poderá consumir a sua receita, o seu produto integralmente sem perder qualidade. Então, você não vai desperdiçar jogando ele fora porque ele ficou seco demais, por exemplo. Então, observe esses cuidados para que suas preparações sejam consumidas por completo e também que você potencialize a sua experiência em consumir os seus produtos, né? Então, seguindo esses passos, sendo organizada na preparação das suas receitas, você diminuirá o desperdício e economizará tempo, dinheiro e ingredientes. Tenha organização na cozinha. Ao executar qualquer receita, fazendo isso, você produzirá alimentos de maior qualidade e sua experiência em consumi-los será potencializada, porque eles serão mais saborosos, tudo bem? Mais macios também. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, que você se organize, observe a receita antes de fazer qualquer preparação para evitar esses desperdícios, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser ter acesso a outras dicas e receitas, eu vou deixar o canal do Telegram aqui na descrição do vídeo para você entrar lá, tudo bem? Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!